Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Será Emmanuel Macron a salvar a Europa de Putin? Le droit international pour la souveraineté et puis c'est le combat pour la sécurité des Européens. Et il est existentiel pour nous. Et donc c'est important que le président Zelensky puisse expliquer aussi au président Trump ce qui se joue chez lui. Segundo a BFM TV, terá sido Emmanuel Macron a convencer Donald Trump a receber em Washington esta sexta-feira o presidente da Ucrânia. Trump terá desistido da reunião, mas uma conversa com Macron terá levado a uma mudança de ideias. Nestas declarações no Parlamento português, o presidente francês alerta para a necessidade de união entre os europeus e também união entre os dois lados do Atlântico. Paris, Washington, Lisboa, Porto, Emmanuel Macron anda numa roda viva numa altura em que a Europa ficou para trás na discussão sobre uma solução para a Ucrânia. O amigo americano escolheu novas amizades e a Europa está a dar sinais de desnorte e muitas vozes perguntam quem nos defende em caso de necessidade. Outros acrescentam quem nos defende de Putin. Perante o aparente desinteresse norte-americano, poderá ser Emmanuel Macron a assumir o papel de unificador e defensor das democracias liberais europeias? Terá esse poder e essa capacidade? São perguntas para Vítor Gabriel Oliveira, secretário-geral da SEDES Europa, que vive em Toulouse, em França. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 28 de fevereiro. Bem-vindo, Vítor Gabriel Oliveira. Olá, Ricardo. Obrigado pelo convite, assim e à Rádio Observador. Vítor, vamos começar pela situação interna em França. Emmanuel Macron é um presidente que continua, nesta altura, a enfrentar uma situação política muito instável? Podemos analisar em dois planos, não é? Portanto, a França, como sabemos, é um país difícil de governar. Emmanuel Macron passou por tempos difíceis no final do ano 2024. Neste momento, François Bayrou está a conseguir aguentar o barco, se me permite a expressão. A extrema-direita não está a pressionar tanto como pressionou Michel Barnier, e isso está a fazer com que ele consiga, a espaços, ganhar algum balão de oxigênio. E penso que isso será o suficiente para que Emmanuel Macron tenha este primeiro semestre, em termos de política interna, um pouco mais calmos do que teve o final do ano 2024. Antes ainda de irmos à Europa, vamos primeiro à ida de Emmanuel Macron aos Estados Unidos. Teve algum resultado esta viagem a Washington? O que é que o presidente francês queria e, no fundo, o que é que conseguiu? Eu acho que tem sempre. Eu gostaria de analisar com mais pormenor no final da visita de Keir Starmer, que penso estará hoje em Washington, D.C. Esta quinta-feira. Keir Starmer exatamente. Keir Starmer estará em Washington, D.C. E Keir Starmer é muito mais, politicamente, muito mais afastado ideologicamente e até pessoalmente de Donald Trump do que Emmanuel Macron, que até tem uma relação até pessoal. Nós vimos quando esteve agora em Washington, que até perguntou pela esposa e pela família. Portanto, eles têm uma relação de há muitos anos, porque Emmanuel Macron já, quando trabalhava para o Rothschild, tinha grandes relações em Washington e em Nova York, nos Estados Unidos. Portanto, é uma pessoa que conhece muito bem a maneira de pensar dos americanos, e isso também lhe dá alguma capacidade para lidar com os Estados Unidos neste momento. Mas penso que sim, penso que surtiu efeitos. Neste momento, o que me preocupa mais como europeu é que von der Leyen, por exemplo, ainda não esteve com Donald Trump, e isso era importante, era um sinal importante. Mas penso que este franco-inglês,
Não, franco-inglês, portanto, com o Reino Unido, aparecia entre Reino Unido e França, porque a Alemanha neste momento não está com o governo, portanto ainda não tem acordo para governo, portanto parece-me que foi um passo importante. É importante que nós continuemos a pensar que a Europa continua a precisar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o nosso principal parceiro e vão continuar a ser. Agora, claro está, é muito mais difícil negociar hoje e estarmos próximos deles norte-americanos hoje do que era antes, mas isso claro. Agora é um trabalho de diplomacia que temos que continuar a fazer. E já vamos olhar melhor para essa solução, ou para o que a Europa pode fazer daqui um pouco mais à frente na história do dia. Agora, aqui em relação a Portugal, nesta primeira visita oficial de um chefe de Estado francês em cerca de 25 anos a Portugal, que tipo de acordo é que acaba por ser firmado no campo da defesa entre França e Portugal? A França neste momento está a reestruturar ou a estruturar com maior capacidade de produção a sua indústria militar. A França nos últimos anos, nos últimos 2-3 anos, bateu recordes a nível de produção de equipamento militar e sabemos que Portugal estava na fase final do acordo para comprar 36 canhões de construção francesa, que penso que Emmanuel Macron terá finalizado a assinatura algumas partes do acordo não são públicas, como é evidente, mas terá firmado para que sejam entregues até 2036 a Portugal. Portanto, essa foi uma das partes que fez vir, dos acordos que fizeram vir a Emmanuel Macron a Portugal. É uma grande prioridade para a indústria militar francesa continuar a aumentar a sua capacidade de produção, portanto, e uma parte importante das visitas que Emmanuel Macron tem feito nos últimos tempos tem sido com este foco da indústria militar francesa. Já voltamos à conversa com o Vítor Gabriel Oliveira, que vive em França e é secretário-geral da SEDES Europa. Poderá Emmanuel Macron ser o pivô da defesa europeia? Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com o Vítor Gabriel Oliveira, que vive em França e é o secretário-geral da SEDES Europa. Vítor, nesta altura, França é a única potência nuclear da União Europeia. O Reino Unido já não está connosco, digamos assim. O que é que sabemos do arsenal nuclear francês? Sabemos que a França tem olhado para esse assunto com outros olhos que não olhava antes da guerra na Ucrânia. Sabemos que a França tem investido muito na renovação da sua capacidade de produção fora também do arsenal nuclear. Sabíamos, por exemplo, que a França teve o seu maior submarino e com movido a energia nuclear
parado durante bastante tempo e que Emmanuel Macron fez bastante pressão para que esse problema fosse resolvido. Agora também lhe queria dizer que neste momento a forma como a União Europeia está a pensar a defesa, o Reino Unido tem um papel muito importante. Portanto, eu costumo dizer que a União Europeia provavelmente agora já não se chama União Europeia A27, chama-se União Europeia A27 mais um. Eu disse isto, costumo utilizar esta expressão aos meus amigos que estão em Londres e que estão no Reino Unido, e eles realmente concordam, porque neste momento há uma visão completamente diferente daquela que era portanto, quando votaram na altura do Brexit. E se calhar se fosse hoje já há estudos que dizem que o Reino Unido queria estar na União Europeia, mas isso é outro assunto. Mas é bom vermos hoje em dia que o Reino Unido é um parceiro e está a ser um parceiro estratégico a par da França e da Alemanha. Agora, o que eu penso nesta área é que provavelmente passaremos para uma nova dinâmica da União Europeia, em que os maiores países, eu estou a falar na área da defesa, não estou a falar de outras áreas, na área da defesa os maiores países coordenarão a área da defesa e os outros países mesmo, e acredito que isso mais tarde ou mais cedo vai acontecer, que esta procura insistente pela unanimidade, que prejudica em cenário de guerra ou em cenário de reação. Neste momento, só para termos uma ideia, China, Rússia e Estados Unidos são lideradas e conseguem decidir pela cabeça de uma só pessoa, não é? Portanto, com a sua entourage, com as suas dinâmicas internas, mas conseguem decidir pela cabeça de uma só pessoa. A União Europeia tem que decidir a 27, tem que fazer cimeiras, tem que chegar a acordo, e isso numa dinâmica de guerra e numa dinâmica como temos hoje em dia Donald Trump a bombardear informação diariamente, é muito complicado. É muito complicado. Vítor, mas em Paris, Macron organizou uma cimeira, um encontro de líderes europeus, onde não estavam todos, obviamente, os da União Europeia. Estiveram António Costa, Ursula von der Leyen, o Presidente do Conselho Europeu e o Presidente da Comissão Europeia, e também o Reino Unido, como estava a falar, e a Alemanha, e o que é facto é que este encontro deu em nada, ou teve algum resultado? Sim, a Europa neste momento está a passar por um processo de curar as suas feridas. Portanto, a Europa devia ter feito este trabalho logo a seguir à guerra na Ucrânia, ou até antes da guerra da Ucrânia, mas só também fazer aqui um enquadramento histórico. A União Europeia, quando surge por uma aliança na altura económica, por questões do carvão e do aço, em 1951, salvo erro, e a seguir à Segunda Guerra Mundial, é sempre uma aliança pensando na paz, nunca pensando na guerra. E esta dinâmica vai alterar completamente a maneira como pensamos a União Europeia. A União Europeia foi construída para não haver guerras, portanto foi construída para haver prosperidade económica, e a maneira como estamos hoje a pensar e como vamos hoje pensar daqui para a frente a União Europeia é completamente diferente. Queria-lhe chamar a atenção aqui também pela presença da Polónia. A Polónia é um país muito importante, tem aumentado, é dos países que têm aumentado mais o seu orçamento NATO, e também por questões estratégicas. A Polónia mesmo internamente é um país com uma dinâmica brutal em termos de União Europeia. Portanto, acredito que estes quatro países, portanto Polónia, França, Alemanha e Reino Unido, serão realmente quem irá liderar em matéria de defesa o próximo ciclo da União Europeia, e a maneira como a União Europeia projeta provavelmente a próxima década de defesa, acho que vai ser liderado por estes quatro países. Porque nós temos aqui uma ameaça. Como é que a Europa fica no meio de tudo isto, e agora aparentemente fica completamente à margem de decisões sobre a Ucrânia, e a confirmar-se este cenário em que Putin e Trump resolvem o problema entre eles? Que garantias é que nós, europeus, temos de que a Rússia não irá tentar mais expansão territorial na Ucrânia ou no outro lado, não é? Neste momento acho que poucas, não é? Porque os analistas de defesa falam muitas vezes no artigo 5º da NATO. O artigo 5º são palavras que estão escritas. Eu estou a ser muito radical naquilo que estou a dizer para fazer as pessoas pensar. Portanto, se Donald Trump disser, por exemplo, que é um país NATO invadido, se não tiver atingido o limiar do investimento NATO obrigatório para esse momento, ele não intervém, a NATO não existe na realidade, não é? Portanto, e terão que ser os países vizinhos desse país. Eu estou a falar de países do Báltico, estou a falar da Polónia, estou a falar da Polónia nem tanto porque tem um investimento maior e passa
a definição do limiar do orçamento NATO. Podemos pensar na Geórgia, na Moldova, enfim. Na Geórgia, podemos pensar na Roménia, nos países do Báltico, a Finlândia também. Portanto, podemos pensar numa série de países que Donald Trump pode dizer, não, eu não acho que tenha que ativar o artigo 5º porque vocês não cumprem o orçamento. Daí, também, em termos de dinâmicas internas, em termos de dinâmicas da União Europeia, principalmente os países a norte, os países escandinavos, até esta altura, não eram tão... portanto, não intervinham tanto financeiramente na União Europeia como intervêm agora. E a partir do momento em que houve a guerra na Ucrânia, perceberam que têm que financiar muito mais programas da União Europeia. E neste aspecto não estou a falar só na área da defesa. Se consultarmos alguns relatórios a nível da União Europeia, alguns contactos a nível da União Europeia, percebemos que eles aumentaram, portanto os países escandinavos aumentaram em muito as suas dotações para a União Europeia, porque sentem realmente que precisam de ser protegidos e sentem que não o conseguem fazer sozinhos. Portanto, a dinâmica está a mudar completamente. Mas voltando também, e terminando aquela questão que me perguntou há pouco, sobre se Emmanuel Macron tinha conseguido realizar algum ponto importante com a Cimeira, eu penso que sim, eu penso que dá um pontapé de saída. Claro que são apenas palavras, são apenas cimeiras, mas dá um pontapé de saída, cria um sistema de articulação que lhe permite a seguir ir a Washington, também com Keir Starmer. Sabemos agora que Friedrich Merz, o novo primeiro-ministro, ainda não é primeiro-ministro, mas a pessoa que ganhou as eleições na Alemanha é uma pessoa muito mais europeísta até do que era Olaf Scholz, muito mais convencida de que é preciso aumentar em muito o orçamento na defesa. Só para termos uma ideia, na Alemanha, a líder da extrema-direita defendia que se ligasse novamente o Nord Stream 2, defendia uma aproximação à Rússia, portanto, e Friedrich Merz está completamente no oposto. Portanto, isso foram boas notícias para a União Europeia. Vítor Gabriel Oliveira, mas as ameaças estão aí, já percebemos, até pela forma como está a descrevê-las. E isto pode nos levar aqui a uma pergunta que, no fundo, é também a que temos no título da história do dia de hoje. Poderá ser Emmanuel Macron o grande defensor da Europa, de uma Europa de democracias liberais? Perdoa-me aqui o exagero da comparação. Acho que fazendo esta comparação, se calhar se percebe melhor a minha pergunta, mas poderá Macron assumir aqui o papel de um Churchill europeu nesta altura da história da Europa? Eu por acaso estava a falar disso agora, e eu estou-me a lembrar de um artigo que escrevi exatamente para o jornal Observador há mais ou menos um ano, em que dizia que Macron era o novo ideólogo da União Europeia pela forma como pensava e pelas relações que conseguia ter em amplos parâmetros. Muitas vezes nós, em Portugal, temos uma má ideia da maneira como Macron gera a França, até pelos problemas internos. Mas em termos de política internacional, Macron, com os últimos anos, ganha um traquejo enorme. E não estou a ver neste momento, até pelo distanciamento que Keir Starmer tem de Donald Trump e pelo distanciamento, e também porque não tem contacto com ele e porque não tem essa experiência que Emmanuel Macron tem de Friedrich Merz, por exemplo, e então já nem falo de Ursula von der Leyen, que até vou utilizar uma expressão um pouco forte, que Donald Trump até despreza um pouco. Portanto, eu penso que por exclusão de partes, até por isso, por exclusão de partes, Emmanuel Macron é aquele que conseguirá ter uma dinâmica para conseguir repensar e refundar os valores que nos guiarão na próxima década na União Europeia. O Vítor conhece-o bem, vive em França, deixa-me fazer-lhe esta pergunta, mas ele tem unhas para tocar esta guitarra ou não? Qual é a sua opinião? Irá depender de muitas questões, mas eu penso que nós neste momento estamos muito dependentes da maneira como os Estados Unidos nos veem. Só para dar-lhe aqui uma sensibilidade, a partir do momento em que os Estados Unidos começaram a pressionar no último mês a União Europeia, a China voltou a reaproximar-se da União Europeia. Só para lhe dar um número, em fevereiro a União Europeia começou a taxar produtos de baixo valor, até 150 euros, que venham da China, por exemplo. Só para ter uma ideia, os carros Tesla, por exemplo, são taxados na União Europeia, eu não consigo dizer o número certo agora, mas penso que são 7,8%, e os carros que vêm a mais do que já são taxados no imposto de importação, e os carros elétricos que vêm da China são taxados a cerca de 35%. Portanto,
para vermos que não é tão assim como Donald Trump disse até hoje, que a União Europeia tinha sido criada, se não me falha a memória, tinha sido criada contra os Estados Unidos. Isso não é assim. Aliás, o porta-voz da União Europeia veio explicar isso mesmo, até de forma indignada, porque na realidade nós estamos muito mais próximos hoje, até em termos de taxação dos Estados Unidos, do que estamos da China, que penalizámos muito mais nos últimos anos. Agora, os Estados Unidos também têm que ter, e Donald Trump já disse que iria provavelmente taxar a 25% alguns produtos da União Europeia, e disse que a União Europeia não o poderia fazer em retaliação, mas temos do outro lado a China, em que a União Europeia pode levantar estas taxas que tem sobre os produtos chineses e fazer a China reaproximar-se muito mais da Europa. E isso é realmente aquilo que eu acho que é a grande força da União Europeia, é saber jogar este tabuleiro de xadrez. Eu acho que Emmanuel Macron sabe fazer esta relação que poderemos ter aqui de força e dizer a Donald Trump, cuidado que se não estiveres connosco, nós temos os chineses que poderão estar connosco, e os chineses conseguem, através de soft power, ou seja, através de uma diplomacia silenciosa, fazer pressão sobre a Rússia, de outra forma e de forma indireta. Portanto, essa é a única arma que eu acho que a Europa tem neste momento para conseguir jogar na mesa de negociações com Donald Trump. Vítor Gabriel Oliveira, muito obrigado. Obrigado, eu. Vítor Gabriel Oliveira é o secretário-geral da SEDES Europa, vive em Toulouse, em França, e é presença habitual na Rádio Observador. Esta foi a história do dia. A produção foi da Maria Nunes, a sonoplastia do Artur Costa. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana. Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business.